Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a obra-prima Perfect Blue. Lembrando que esse vídeo tem spoilers, então se você liga para spoilers, assista essa obra-prima primeiro, depois você volta aqui e continua o vídeo. O que dizer sobre esse filme? Você já assistiu o Cisne Negro? Se você já assistiu o Cisne Negro e você gostou, possivelmente você vai adorar esse filme. Porque o Cisne Negro, apesar de ser um filme que eu gosto muito, é uma cópia descarada desse filme que eu vou falar nesse vídeo hoje. Então, vamos lá. Eu não sei se você que está escutando esse vídeo gosta de animações japonesas, enfim, filmes, etc. Se você não curte, dê uma chance a esse filme, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Principalmente se você é psicólogo, estudante de psicologia, enfim, se você atende e gosta desses assuntos. O filme conta a história de Mima, uma idol, digamos assim, né? Ela faz parte de um grupo, de um trio, na verdade, muito famoso ali no Japão. Então, assim, para dar uma contextualizada, tenta imaginar assim uma popstar, sabe? Tipo, todo mundo gosta dela, tá em capa de revista e tudo mais. Só que esse grupo se apresenta, a Mima especificamente se apresenta com uma imagem muito pura, sabe? Muito virginal, muito, entre aspas, menininha. Preste atenção nessas características que eu estou dando agora, porque lá na frente no vídeo você vai entender por que eu estou usando esses termos. E o que acontece? Ela decide sair do grupo. O grupo está ali fazendo sucesso e tal, e ela quer sair do grupo para tentar uma outra carreira, né? Uma carreira de atriz. A partir desse ponto, as coisas começam a acontecer. Por que eu estou falando isso? Não é um filme fácil de assistir. O ideal é você assistir esse filme sem mexer no celular, porque ele é complicadinho de entender em alguns pontos. Na verdade, em muitos pontos, né? O próprio final do filme, para algumas pessoas, foi um final em aberto. E eu vou comentar nesse vídeo também sobre isso. Então, beleza. A Mima sai desse grupo e decide começar uma carreira de atriz. Por ser uma ex-integrante de um grupo musical e tudo mais, ela ganha um papel pequenininho numa série. Uma série ali policial, tipo 2, 3 falas assim. Uma fala, na verdade, com 2, 3 palavras. A Mima tem uma espécie de assistente, digamos assim, que se chama Rumi. R-U-M-I, se chama Rumi. Ela tá sempre com a Mima ali, né, o tempo todo. Aí a Mima tem essa participação na série, mas a série não recebe tanto... Como é que eu posso dizer? Não recebe tanto holofote, assim, não tem muita audiência. Embora tenha a presença de uma ex-idol ali, né? E o que acontece? Tem um produtor e um roteirista dessa série que eles estão às voltas com o seguinte: pô, quem é o assassino? É uma série policial ali, né? Tem os detetives investigando uma onda de assassinatos e tudo mais. E o roteirista tá meio que assim, sofrendo pressão, sabe? Tipo, ó, a série tá chegando pro fim, você ainda não falou quem é o assassino, os produtores, né, estão indo em cima e tudo mais. Beleza. Eis que esse roteirista decide fazer o seguinte, para poder chamar a audiência, digamos assim, né? Ter mais audiência. Ele escreve uma cena de estupro, onde a Mima, essa personagem, é estuprada numa boate ali de stripper, um estupro coletivo, é uma cena super pesada. Depois dessa cena, a série começa a ter audiência. Então, olha só, temos uma personagem que fazia parte de um grupo onde a imagem dela... Isso aqui é muito interessante porque é um filme que fala muito sobre semiótica também, né? A imagem dela era uma imagem muito pura, muito virginal, quase que infantil, digamos assim. Quando ela muda de carreira e começa a ser atriz, a segunda cena dela é uma cena de estupro, o que faz com que a audiência ali vá nas alturas. Esse filme ele fala muito sobre mídia e como que a mídia objetifica as mulheres e escraviza as mulheres nesse sentido.
É um filme que tem várias camadas, né? O que eu quero trabalhar nesse vídeo de hoje é uma camada mais psicológica, não tanto social, apesar do filme ter inúmeras críticas sociais também. Então, beleza. Ela participa dessa cena ali, de estupro, o que faz com que a Rumi chore muito. Ela não queria que a Mima aceitasse essa cena, né? Aceitasse esse trabalho, mas ela faz porque vê esse tipo de cena como um desafio para ela enquanto atriz. A partir desse ponto aqui, há uma quebra. Por que uma quebra? Estamos diante de duas, eu não vou dizer personalidades, porque esse termo pode causar certa confusão. Eu vou botar persona. Acho que isso é mais interessante. Estamos diante de duas personas. Nós temos a Mima, que é essa Mima meio que construída pela mídia, né? Pelos fãs e tudo mais, essa imagem muito pura, virginal, né? Uma integrante de um grupo musical e tudo mais. Nós temos a Mima em casa, que, se eu não me engano, no filme chamam ela de Yoko em algum momento. Dá a entender que Mima é um nome artístico. Mas vamos chamar de Mima, a Mima de casa. Tem a Mima imagem, tem a Mima de casa. E tem a Mima atriz. Depois desse episódio do estupro, a Mima passa a ter alucinações visuais. Então, assim, que alucinação visual ela começa a ter? Igual no Cisne Negro, tipo, ela às vezes está no metrô ali e tal, ela olha no espelho e vê a sua versão idol, digamos assim, né? A sua versão Mima pura. Eu vou usar entre muitas aspas essa palavra pura, porque no próprio filme há um termo que eles usam para Mima como suja, como impura, como impostora. Então eu vou dar essa diferenciada. Ela começa a ver essa Mima pura, a Mima quando ela era uma idol. E essa Mima começa a falar com ela, é como se fosse uma... Não é uma sósia, ela passa a ter alucinações visuais mesmo. No momento que ela passa a ter alucinação visual, ela começa a questionar a realidade dela. Então, assim, tem esse ponto. Começou a ter alucinação visual. Segundo ponto, ela começa a questionar a realidade dela. Muitas pessoas, quando assistem esse filme, questionam, ou melhor, não vou dizer nem questiona, mas passa a acreditar que a Mima sofre de dupla personalidade, ou TDI, né? Tipo, transtorno dissociativo de identidade. É uma visão interessante, mas não é a minha. Mas eu acho interessante. Se você gosta, né? Se você lê sobre isso. Porque há vários pontos nesse filme aqui que, se você pesquisa sobre esse transtorno, você vai ver. Tipo, questão da dissociação de identidade, uma cisão, a relação com abuso, né? Um abuso sexual, por exemplo, um certo prejuízo na questão, né, social, enfim. Tem vários pontos que você assiste esse filme e você pensa assim, caramba, será que ela tem transtorno dissociativo de identidade? Por quê? Você começa a assistir o seguinte, uma pessoa enlouquecendo. Ela está enlouquecendo, ela passa a questionar a realidade dela. E a direção desse filme, nossa, é absurda, porque você, enquanto espectador, se confunde. Você meio que passa a questionar toda a cena que você está assistindo. Assim como a Mima questiona a realidade dela. Então, por exemplo, às vezes ela está andando na rua, aí tipo assim, normal, andando na rua e tal, aí um cara aborda ela e puxa um assunto com ela. Aí você está assistindo essa cena. Aí depois aparece corta aquela cena que você estava assistindo, na verdade, era uma gravação da série. Aí você já fica meio mexido. Ou tem cenas onde ela está gravando, tem uma determinada cena, aparece um corta e ela acorda no dia seguinte, ou minutos seguintes, né, digamos assim, no quarto dela. Então você, enquanto espectador, começa a enlouquecer também. Você não sabe o que é realidade, o que é sonho, o que é gravação, o que é imaginação e o que é a alucinação dela. Vou repetir. Você não sabe o que é a realidade ali, você não sabe o que é sonho, você não sabe o que é gravação e você não sabe o que é a imaginação dela. E tem uma frase que o filme diz o tempo todo que é o seguinte: ilusões não podem se tornar reais. Ilusões não se tornam reais. A ilusão não pode tornar realidade. Esse tipo de frase é para te enganar também.
Porque o filme, ele apresenta também inúmeros signos. Ele te dá algumas diquinhas, sabe? Por exemplo, quando a Mima chega em casa, logo depois de sair do grupo, ela tira um cartaz quando ela, né, do grupo que ela participava. E você vê o quarto dela. O quarto dela tem um computador ali, né? O filme, se eu não me engano, de 97, bem no início ali da internet. Ela mora só. E o que chama a atenção também é o seguinte: ela, apesar de ter feito parte de um grupo, ela não tem muito dinheiro. Ela vive num apartamento minúsculo ali, né? Quase que um cubículo. Só que ela tem um stalker. Esse stalker, pra mim, é um dos personagens mais interessantes do filme. Por quê? Esse cara é assim, obcecado por ela. E ele tem um site. O nome do site é Quarto da Mima. E tipo assim, ele escreve nesse site, você assistindo o filme nesse primeiro momento, né? Ele escreve nesse site tudo que ela faz. Então, tipo assim, é meio que um diário extremamente descritivo do dia a dia dela. Tipo assim, eu fui no supermercado e eu comprei 2 biscoitos sabor chocolate com amendoim, e ele anota tudo. Quando você, né, entra nesse site, digamos assim, é como se fosse tipo assim um Instagram, sabe? Mas a Mima não tá fazendo isso. Esse quarto da Mima não é dela, o site não é ela, não é ela, Mima, que está escrevendo ali. É uma outra pessoa se passando por ela. Guarde essa informação. É uma outra pessoa se passando por ela. Depois desse episódio, dessa cena do estupro, ela faz um ensaio fotográfico com um fotógrafo que é muito conhecido por fotografar a mulher nua. Então, assim, tem essa cena, né, desse ensaio, ela ali com o roupão de manhã, né, aquela coisa tipo acordando e tal, com um lençol branco, um roupão branco, algo que remete muito a essa questão da pureza, da jovialidade, talvez da virgindade. Por quê? Lembrando, nós estamos diante de uma figura aqui que no imaginário dos homens, quando participava desse grupo, tinha uma visão, a galera tinha uma visão muito virginal, muito infantil. Tipo essas atrizes que hoje são cantoras que já trabalharam na Disney, por exemplo. Tipo Selena Gomez, Ariana Grande, Demi Lovato. Se você para assistir documentários sobre essas pessoas, você vê que, tipo assim, toda mulher, né, que passou pela Disney ou pela Nickelodeon ou coisa assim, elas entram num período que é de tipo tentar tirar a imagem de criança, a imagem da Disney, a imagem de algo assim meio que infantil, para a imagem de uma mulher sexualizada, sabe? A Britney Spears, aconteceu isso com ela, naquela capa, se eu não me engano, não sei se ela tinha 16 ou 17 anos, tombando leite nela, tipo uma parada muito, assim, sexualizada. A Ariana Grande passou por isso, a Sabrina Carpenter passou por isso, a Demi Lovato passou por isso, uma cacetada de cantoras passaram por isso. Então, assim, o que acontece aqui no filme é algo que acontece na vida real. Ela meio que estava tentando tirar essa imagem da Mima enquanto idol, só que de uma forma extremamente sexualizada e violenta, porque esse fotógrafo meio que dá uma assediada nela. Então olha só, temos um roteirista que escreveu uma cena de estupro, temos um fotógrafo que tirou foto dela nua e foi, né, a assediou sexualmente, temos um produtor que concordou com a cena, né, um diretor ali que concordou com a cena, e nós temos um stalker. Todos esses personagens que eu falei aqui agora morrem no filme. Há uma assassina ou um assassino no filme que matou justamente essas pessoas que estavam envolvidas com essas cenas aqui que a Mima participou e com esses episódios que eu relatei aqui agora das fotos nuas. Quando você assiste pela primeira vez esse filme, é um filme que merece ser assistido mais de uma vez, você começa a desconfiar, tipo assim, cara, será que é o stalker?
Será que o Stalker que está matando essa galera, porque ele stalkeava, ele, né, tem a Mima como esse ídolo dele, né, tem uma obsessão por ela, e a imagem dela está sendo o quê? Manchada. Preste atenção nessa palavra. A imagem dela está sendo manchada ali. Será que é o Stalker querendo que meio que preservar a imagem dela, ou o contrário, matando as pessoas que justamente sujaram a imagem dela? Preste atenção nessa informação. Beleza, você está assistindo um filme ali, ela começa a ter várias alucinações com essa Mima pura, digamos assim, em frente ao espelho, no metrô e tudo mais. Só que o filme ele te dá dicas que ela está começando a enlouquecer. Por exemplo, ela entra no quarto dela, você vê vários peixinhos, tipo uns 5 ou 6. Aí passa alguma coisa, ela tá olhando e só tem 2 peixes. Ou ela tá andando na rua e ela acorda, tipo, em casa depois. Aí você não sabe se ela foi atropelada, se ela caiu. Ela começa a enlouquecer e você, enquanto espectador, tá dentro da loucura dela. Você não sabe o que é real e o que não é. Tanto que ela chega ao nível de quebrar uma xícara na mão dela para ver se aquele sangue ali era real. Então, assim, ela realmente está enlouquecendo. A Mima realmente está enlouquecendo. Enquanto isso, a série está rolando. A série está rolando. E parte da série, da história da série, gira em torno de uma personagem que tem transtorno dissociativo de identidade, que está matando outras pessoas por acreditar ser uma outra pessoa que ela não é. Nessa parte, a sua cabeça, enquanto espectador, fica ainda mais, assim, embolada, né? Calma aí, eu tô assistindo a Mima, e a Mima, no caso, tá tendo alucinação visual com essa Mima pura, ela passa a se sentir meio que uma impostora, essa Mima pura, digamos assim, chama ela de impostora, diz que ela é suja, né? Ela começa a, de fato, enlouquecer. As pessoas, o roteirista, o fotógrafo, o stalker, toda essa galera acaba sendo assassinado e ela começa a questionar, caramba, será que sou eu que estou matando essa galera? Você, enquanto espectador, também pensa isso. Tipo, será que é a Mima que está matando esse pessoal? Será que na cena onde ela foi estuprada, logo depois ela matou o roteirista, ela matou o fotógrafo? Porque tem uma cena que te deixa pensando isso, que é o seguinte, que é quando ela mata o fotógrafo. Tá ali esfaqueando o fotógrafo, aí foca a câmera no rosto e você vê a Mima. Só que depois ela acorda. Aí você pensa, caramba, será que foi um sonho? Será que ela fantasiou tá matando o fotógrafo que tirou foto dela nua? Então é um filme que, na minha concepção, é muito melhor do que o Cisne Negro. Porque você meio que, tipo assim, você não sabe em quem acreditar. Se aquilo dali é real, se não é, se é invenção, se é imaginação, se é alucinação, se é um delírio. Se ela de fato tem transtorno dissociativo de identidade, ou se ela tem uma psicose, por exemplo. Só que o final do filme responde essas questões, só que com perguntas. Que perguntas são essas? Que é o que eu vou falar agora. Então, já praticamente contei o filme inteiro para vocês, agora eu vou falar do final. No final do filme, descobrimos o seguinte, que sabe quem que estava matando todo mundo? Que matou o fotógrafo, que matou o roteirista, que matou o produtor, que matou o stalker? Não foi a Mima, e nem o stalker, foi a Rumi. A assistente dela, na verdade, é a que é quem possui, né, de fato, esse TDI, esse transtorno dissociativo de identidade. Era a assistente dela que escrevia, que era dona do blog, né, o quarto da Mima. E o quarto dela era idêntico ao da Mima. Era ela, o tempo todo. A assistente da Mima que matou essas pessoas, que eu falei aqui no vídeo, e que também era sua maior stalker. Então, assim, a sua maior stalker, na verdade, não era o stalker que você, durante o filme, pensa que é o assassino, porque é um cara muito estranho, tipo, o desenho, a animação, coloca ele com um rosto assim meio que grotesco, sabe? Ele é esquisito, ele é estranho, o quarto dele tem um monte de foto da Mima, ele comprou várias revistas da Mima nua, não sei se para alguém não ver também, enfim. Então, assim, toda cena do filme, toda a construção desse personagem, mais uma vez, a semiótica, né, tem vários signos aqui, levam você a acreditar que o stalker, na verdade, é o assassino, mas não.
O assassino, na verdade, é a Rumi. A Rumi acredita ser a Mima. E a cena quando a Mima verdadeira, e eu vou brincar com essa palavra verdadeira aqui, né? Quando a Mima verdadeira descobre que na verdade é a Rumi, ela está diante de um espelho. Aí você olha para o espelho e vê a Rumi, uma personagem gordinha, com cabelinho curtinho, com os olhos assim sobressaltados. Só que a Rumi na verdade está com a aparência da Mima. Então assim, ela começa a perseguir a Mima verdadeira, porque ela quer matar a Mima verdadeira. Porque na cabeça dela, a Mima verdadeira é uma impostora. Na cabeça dela, a Mima verdadeira é ela. Vamos lá. Na cabeça da Rumi, a Mima verdadeira é ela. E a Mima verdadeira, na verdade, na cabeça da Rumi, é uma impostora. Então ela corre atrás da Mima para poder tentar matar a Mima, obviamente, porque ela não... Só existe uma Rumi de verdade. E ela meio que acaba lutando ali com a Mima. Quando ela vai pegar a peruca dela que cai no chão, ela se fura com um pedaço de vidro. Essa cena é muito boa também, né? Você vê o rosto da Rumi meio que fragmentado, né? Tipo, vários pedacinhos de vidro, de espelho ali, refletindo o rosto dela, né? Tipo, como se realmente o rosto dela, né? Tipo, a persona dela estivesse quebrada, fragmentada em vários outros pedaços, né? Tanto que a Mima pergunta, cadê a Rumi? Tipo, a Rumi não tá aqui. Quem tá aqui é a Mima. Então, assim, durante o filme, quem possui dupla transtorno dissociativo de identidade, ou, se você quer usar o termo, dupla identidade, na verdade, não é a Mima, é a Rumi. Ao assistir o filme, é fato, vou botar fato entre aspas, que é fato, entre aspas, que a Mima também sofre de alguma coisa. Pode ter sido um estresse pós-traumático em relação à cena do abuso. Pode não ter sido para ela uma cena no sentido cinematográfico de abuso. Pode ser que de fato ela tenha se sentido abusada nessa cena. E isso de certa forma gerou nela ali essa cisão. Eu não vou botar cisão entre aspas, né? Ela passou a ter alucinações visuais com uma possível sósia dela, que na verdade não era sósia, mas era esse ideal de garotinha, virginal, infantil, pura que ela tinha. E essa alucinação meio que falava com ela. Então, assim, nós temos duas personagens que possuem transtornos psicológicos, né? Tanto a Rumi quanto a Mima. Só que no final do filme, quem é internada, na verdade, não é a Mima verdadeira, mas a Rumi. A Rumi é internada, recebe flores da Mima verdadeira, digamos assim, né? E o médico diz, olha, de vez em quando a Rumi volta. Aí a Mima diz assim, não, eu acho que eu nunca vou encontrar ela realmente. Só que aí que tá, o final do filme, ele meio que deixa você com a mesma sensação que você tem durante o filme inteiro, que é não saber o que é real e o que não é. Esse filme, há várias cenas onde tem a cor vermelha e você não sabe muito bem se o que está acontecendo ali foi real, foi uma alucinação, foi um sonho, foi um delírio ou foi imaginação da personagem, por exemplo. Uma ilusão. Vamos botar uma ilusão. A cena que ela mata, por exemplo, o Stalker, ela é encontrada numa porta vermelha. A cena onde ela mata o fotógrafo também tem uma porta vermelha. Apesar do nome do filme, né, Perfect Blue, o vermelho aparece muito no filme, tipo a tiara dela, o sangue. Aí que tá, ela entra num carro de que cor? Vermelho, olha pro retrovisor, tira o óculos e diz assim, eu sou a Mima verdadeira. Aí você termina o filme sem saber realmente se ela é a Mima verdadeira, se estamos diante da Mima mesmo, ou se na verdade quem foi internada, entendeu? Você não sabe muito bem, porra, será que ela é a Mima verdadeira? A maneira como ela entra no carro e ela tira o óculos e olha pro retrovisor e diz, eu sou a Mima verdadeira. A Rumi dizia isso, que era a Mima verdadeira e a Mima na verdade era uma impostora.
Então, assim, é um filme que o final te quebra. Você assiste, e você pensa assim, tá, beleza, a Rumi tinha transtorno dissociativo de identidade, ela tava ali, né, tentando matar a Mima verdadeira, que na cabeça dela era uma impostora. Foi ela que matou essa galera toda, né? Porque sentia não, né? Acreditava que a culpa da imagem da Mima ter sido manchada foi eles e tudo mais. Você tá acreditando nisso tudo. Beleza, o filme já fechou, apesar de ser complexo em muitas partes, né? Tem muitas cenas ali. Você acredita, mas esse final, puf, te quebra. Será mesmo que ela era a Mima verdadeira? Ou será que dentro do carro, na verdade, não era a Mima, mas a Rumi? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Caso você assistiu o filme, deixe aqui nos seus comentários qual é a sua teoria, o que você achou do final. Até o nosso próximo vídeo.